Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos aqueles que são os melhores em Indaiatuba e que fazem a diferença em nossa cidade. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber um grande amigo aqui conosco no podcast, que vem falar não apenas sobre política, mas também sobre um assunto que é essencial na vida das mulheres, então fique atento, tá? Mas antes de começar, logicamente, eu gostaria de lembrá-lo, né, que esse nosso podcast é um oferecimento da Indafire, né, empresa aí com soluções de segurança contra incêndio, com quase 30 anos de experiência, reunindo confiança e excelência. Quer saber mais? Dá uma olhadinha aí no rodapé da nossa tela. E esse podcast também é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A Ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Isso aí, como eu disse lá no começo, eu estou recebendo ele, meu amigo, Dr. Túlio José Tomás do Costa. Túlio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fabião, tê-lo conosco. Bom estar aqui, né? Estar contigo aqui no Mais Expressão. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe de vocês, no seu nome aí, a toda a equipe do Mais Expressão. Gratidão por vocês serem esse meio de comunicação que leva informação aí para a nossa população. Né? E também bom de relembrar os velhos tempos, né, Fábio? Na resenha. Aqui nos bastidores, né? Estávamos melhor lembrando. Nem falar, não. Primeiro que faz... Não vamos falar em período de tempo, né, Túlio? Não faz vamos falar, né, Fábio? Mas eram outros tempos. Eram outros tempos. Muito bem. Vamos lá, então. Olha, o doutor Túlio José Tomás do Couto, nascido em 12 de março de 1964 em Itararé, é médico ginecologista e obstetra formado pela Unicamp e mudou-se para Indaiatuba em 1989, onde construiu sólida carreira na saúde pública, atuando por 15 anos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo e liderando avanços no atendimento à saúde da mulher. Destacou-se por implantar programas de pré-natal, planejamento familiar e diagnóstico precoce de câncer, além de coordenar o setor de saúde da mulher na Secretaria Municipal. E se você acha que acabou, empreendedor, fundou a Clínica Fêmina, referência regional em saúde feminina. Na política, foi vereador por 3 mandatos, vice-prefeito de Indaiatuba por 8 anos, de 2017 a 2024, e também em 2024, eleito novamente vereador com 4.045 votos. Em 2025, assumiu a presidência da Câmara Municipal para o biênio 25-26 e sua trajetória une saúde, empreendedorismo e serviço público com relevantes contribuições ao município. Túlio, sobra tempo para alguma coisa? Porque você é médico, é político, é empreendedor. Como é que é isso? É uma loucura, Fábio. Não sobra muito tempo, na verdade, né? Sobram poucos tempos para eu estar com a família e de lazer. Mas quando você está fazendo o que você gosta, claro, né? Que no meu caso, a minha profissão raiz, né? Que é de ginecologia e obstetrícia, a política que me permite também, na minha área, que é a saúde da mulher, trazer políticas claro, públicas que são legais, isso vai envolvendo a gente, o desafio vai envolvendo a gente e... É o combustível. É o combustível para a gente dar sequência e fazer o melhor em cada atividade que você tem, né, Fábio? Claro. Porque é o que fica nessa vida, né? Sem dúvida nenhuma. Não é ser médico, posição, vice-prefeito, presidente da Câmara. Isso daí vai passar. Claro. O importante é a gente ter deixado um marco para as pessoas, né? E para você sem propiciar, né, para a cidade, para as pessoas, coisas legais, sim, de políticas públicas em geral, e no meu caso, principalmente de saúde, né? Além de transformar a vida das pessoas pela política, eu estou sempre dando aquela zapeada no Instagram, lá sempre vejo, olha que feliz, trouxe o menino ao mundo, trouxe a menina ao mundo, ou seja, você faz parte da história de muitas famílias em Indaiatuba já, nesses anos que está aqui praticando a medicina, né? Eu, por 15 anos, dei plantão no AOC, só parei de dar plantão porque eu tenho um problema de saúde, eu tenho no olho ceratocone, então eu tenho uma
doença na córnea que exige transplante de córnea. E num plantão, uma córnea minha perfurou, aí eu saí, né, com uma dor enorme, né, operei a noite inteira, saí, fui no oftalmologista e a médica falou, a doutora Valéria, nunca mais você vai dar plantão. Eu só saí do plantão por isso, mas entre aqui, a Unicamp, Maternidade de Campinas, eu fiz uns 5.000 partos, né? Vou sair daqui, vou fazer um parto, vou para a OC fazer um parto. Acabei de dar alta para uma paciente que estava na UTI do Santa Inês, que eu fiz um parto antes de ontem também. Tá vendo? Então, bem legal, bem legal. Nós vamos falar sobre saúde, doutor. Nós estamos no mês de outubro, né? Que é uma data dedicada à prevenção do câncer de mama. E qual é o foco da campanha Outubro Rosa e por que o diagnóstico precoce é tão importante? Fábio, qual que é a boa do câncer de mama? A boa do câncer de mama, gente, que hoje câncer de mama tem cura desde que o diagnóstico seja precoce. A recordação que eu tenho de câncer de mama, eu gosto de insistir nisso, é de uma enfermaria lá na Unicamp com 20 leitos de pacientes que hoje a gente fala, antes a gente falava em estágio terminal. Terminal é porque o câncer vai seguir o curso dele e a paciente vai vir a falecer. Hoje a gente fala, existe uma área da medicina que é cuidados paliativos. Essa paciente, ela tem o que ser feito, dar dignidade, ela vai morrer da doença, mas até, né, enquanto ela estiver com a gente, você tem que dar dignidade. E a lembrança que eu tenho de câncer de mama era de 15, 20 mulheres morrendo de câncer de mama. E hoje, né, com o diagnóstico precoce, com as alternativas de tratamento, que por sinal, Fabião, aqui em Indaiatuba, pelo SUS, a gente faz o diagnóstico, ultrassom, biópsia, faz a cirurgia e já faz a quimioterapia. Então, com o diagnóstico precoce, a gente consegue curar o câncer. Antes de ontem, eu atendi uma paciente que há 15 anos teve um câncer de mama, ótima, curada. Mas a chance de cura, e isso é importante para as mulheres, é quando a gente faz o diagnóstico antes da lesão de câncer ser um nódulo. Um nódulo na mama só é palpável a partir de 2 centímetros. No ultrassom e na mamografia, a gente detecta nódulos de meio centímetro, de milímetros, né? Lesões muito pequenas. E aí, Fábio, a gente cura essa paciente, cura sem ter que tirar a mama, muitas vezes uma quimioterapia leve, um tempo de tratamento pequeno, para que ela retorne a cuidar dos filhos dela, cuidar da casa dela e ao trabalho. Porque o papel da mulher hoje, né, gente, na sociedade, além de mãe, além de dona de casa, além de esposa, é o também do trabalho, da subsistência. Então, quando ela fica doente com uma doença grave, ela tem que parar tudo. Então, não podemos deixar, né, mulheres chegar nesse ponto das coisas terem que parar, toda a tua vida tem que parar para um tratamento. Então, por isso que é importante você ir no médico, fazer as avaliações anuais de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero e de toda doença que pode ter aí, se não for diagnosticada precocemente, um final ruim. Prevenir é sempre o melhor remédio. Sempre o melhor, é o mais fácil, né? E assim, você cuidar da pessoa, ela retorna. Isso é maravilhoso, gente, em medicina, né? Você cuidar, ela retornar à vida dela com saúde, né? Com dignidade e podendo tocar a vida dela, e aquela doença vai ficar só na memória. Um sentimento de dever cumprido, né? Exatamente. Túlio, ao longo desse tempo na medicina, quais as principais evoluções que você viu no tratamento desta doença e de outras aí também que você, porventura, enfrente no seu dia a dia? A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. Muito, Fábio, muito. Quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, Fábio, uma mamografia demorava de 6 meses a 1 ano. Eu me lembro. Eu examinava uma paciente com um nódulo que no exame eu já via que era um câncer, demorava 6 meses. Hoje, a gente faz mamografia em 30 dias. Tá? Então, os exames estão melhores, estão detectando lesões mais precoces. A quimioterapia evoluiu muito no sentido que é um tratamento que muitas vezes tem que ser feito, no sentido de ser mais eficaz e menos traumática, né? As cirurgias lá atrás,
um câncer de mama, você tinha que tirar a mama da mulher. Hoje não, você tira só a região acometida. E isso, psicologicamente, para a mulher é muito importante, gente. Com certeza. Porque o câncer de mama, além de ser uma doença que assusta, porque ele pode levar à morte, a questão de ter que tirar a mama é muito pesada para a mulher. E hoje, com o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar sem ter que fazer uma cirurgia de tirar a mama toda e só a região acometida. Mas isso acontece também, Fábio, no câncer de colo de útero, no câncer de próstata. Então, a medicina evoluiu muito. Claro. Mas, na correria do dia a dia, Fábio, a gente fala, todo outubro eu venho falar em empresas, em instituições como a Volac de câncer de mama, mas na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas deixam de se cuidar. O homem, o mês que vem a gente tem o Novembro Azul, do câncer de próstata, que também pode ser curado com o diagnóstico precoce, mas não pode, gente, porque senão a gente corre o risco de deixar de cuidar de uma doença que tinha tudo para ser curada. Pois é. Tem que ter esse cuidado, né? Esse autocuidado é o primeiro. Usar dessa tecnologia, aproveitar dessa tecnologia, aproveitar da informação. Sem dúvida. Túlio, como gestor das políticas públicas para mulheres em Indaiatuba, né, que é um dos seus carro-chefes, que projetos a Prefeitura disponibiliza para a saúde das nossas cidadãs? A gente estava falando aqui do HPV, que eu acho que é um dos grandes projetos aí da Prefeitura, né? Então, Fábio... Um xodó aí da saúde. Esse projeto do HPV, que começou há mais de 5 anos, que a gente fez junto com a Unicamp, hoje é um modelo. Com certeza. No mundo inteiro, não é no Brasil. O Ministério da Saúde está adotando o HPV e realmente é a melhor maneira de se prevenir câncer de colo de útero. Nós fizemos um projeto piloto, fomos a cidade do Brasil que fez esse projeto piloto. Até pouco tempo era a única cidade do Brasil que fazia prevenção de câncer de colo de útero com detecção de HPV. Na semana que vem, a gente, em Indaiatuba, vai ganhar um prêmio no Instituto Nacional de Câncer por esse trabalho, que está sendo agora adotado pelo Ministério da Saúde em várias cidades do mundo, graças ao projeto que nós desenvolvemos aqui e mostramos cientificamente, a Unicamp mostrou, com o projeto realizado aqui em Indaiatuba, que a detecção de HPV é a melhor maneira da gente não deixar uma mulher morrer de câncer de colo de útero. E a gente tem outros. Um projeto também que eu tenho um carinho muito grande é o de prevenção em gravidez na adolescência. Nós fizemos um seminário o ano retrasado, logo depois da pandemia, que vieram 50 cidades do Brasil todo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, conhecer o nosso projeto de prevenção de gravidez na adolescência, que é um problema de saúde para aquela mulher, mas não deixa de ser um problema social. Claro. Né? Essas meninas que engravidam, elas morrem mais, os filhos delas morrem mais, e a gente tem um projeto muito legal aqui, oferecendo não só as palestras para esclarecimento, mas os melhores métodos anticoncepcionais que tem no mundo. Por exemplo, o Implanon, que o Ministério da Saúde já adotou agora, a gente oferece aqui em Indaiatuba há mais de 5 anos. Tá vendo? O Cailina, o Mirena, a gente oferece para nossas pacientes do SUS, eu não sei quantos anos, Renato, eu sou ruim para essas coisas, mas há mais de 5 anos, opções de tratamento que o Ministério da Saúde só está oferecendo agora. Legal. Ou seja, mais uma vez estamos à frente aí À frente. Melhoramos muito o atendimento ao parto aqui. O parto hoje é atendido no OC. Parabéns a toda a equipe de ginecologia e obstetrícia, enfermagem, de alimentação, de higiene e limpeza. É um parto humanizado, com acompanhante, com analgesia de parto quando necessário. Temos um centro obstétrico novo, maternidade nova. Quando eu dava plantão, o comum, nas minhas demandas de vereador, eram reclamações de que o bebê morreu no parto. Hoje, ainda acontece, como acontece no mundo todo, mas de uma maneira muito menor, porque melhorou o atendimento ao parto, melhorou o UTI neonatal, a gente tem equipes qualificadas atendendo essas pacientes de uma maneira humanizada. Então, são coisas que, de alguma maneira, eu participei e que são muito legais, a gente saber que a gente fez parte de colaborando para que essas coisas acontecessem. Com certeza. Meus 2 filhos são
Indaiatubanos de raiz, nascidos no AOC, assim como eu. Assim como você. Há alguns aninhos atrás. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre política, né? Que também é um aí dos campos em que você tem atuado. E, bem, foram 8 anos como vice-prefeito em Indaiatuba e agora já são 10 meses à frente da Câmara. O tempo também passa voando, né? Passa voando. Parece que foi ontem, né, que você assumiu. Eu entrei na política, foi meio assim, por muito tempo o Reinaldo conversava comigo que você tem que ser vereador. Eu achava, não, Reinaldo, eu vou fazer meu trabalho técnico aqui no bastidor. Mas uma hora eu entendi que eu, em sendo político, eu tinha a minha voz para as questões de saúde eram ouvidas de uma maneira diferente e realmente foi o que aconteceu. Aí eu fui 3 vezes vereador, fiquei na prefeitura 2 anos, foi muito importante, porque quando você está na Câmara, você tem muito sonho, você tem muitas ideias e você acha que elas têm que acontecer ontem. E a administração não é assim, tudo tem um time. Claro. Mas agora, voltando para a Câmara, Fábio, o meu grande desafio é realmente contribuir com o Poder Executivo, com o prefeito, dar os parabéns ao Dr. Custódio pela gestão, que está mantendo Indaiatuba, ganhou um prêmio essa semana como cidade de melhor gestão do Estado de São Paulo, vai ganhar do Brasil também, e o Custódio está se esforçando para isso, ajudar o prefeito, junto com os vereadores da base, e proporcionar para os vereadores que estão lá condições de trabalho. Porque, infelizmente, no país, eu hoje não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou político. Porque eu tenho um trabalho a mostrar. E todos os vereadores têm um trabalho a mostrar e trabalham muito, gente, muito. Recebendo as demandas da população, participando de eventos com entidades assistenciais, dando ideias ao executivo, fazendo projetos de lei, fazendo indicações. Então, o meu desafio é que quando eu saí da Câmara, eu achei que o vereador sempre ficou num plano, né, em que ele não era ouvido, ele não tinha condição de trabalho. E o vereador é o grande elo entre a população e o prefeito, claro, e o deputado. E ele que recebe as demandas na ponta. Então ele tem que ser ouvido. E hoje eu tenho orgulho de comandar a Câmara e de falar que todos os vereadores têm um trabalho a ser mostrado. E eu, como presidente, eu tenho que melhorar as condições para que eles desenvolvam o trabalho deles, que é o de fiscalização, que é de aprovar e apresentar projetos interessantes e importantes para o município, o de sugestões, né, e de receber essas demandas e resolver da melhor maneira. É isso. Bem, chegamos à metade do nosso programa, então vou fazer aqui 2 merchans rapidinho, mais uma vez agradecendo aí aos nossos amigos do Hyakusen Dojo, que traz o melhor do Karatê Kyokushin. Olha lá, foram 4 programas, gente, para saber conseguir falar isso, mas que realmente é diferenciado o Dojo. Você vê aí no rodapé os dados do Dojo, confere lá, faça sua aula experimental, que é maravilhosa. E agora gostaria também de chamar o oferecimento da Rio Investidora e Construtora. Confere aí. Muito bem. Doutor, você esteve na prefeitura, voltou agora, e primeiro eu gostaria de saber como foi essa readequação, voltar o bom filho à velha casa torna, né? Aquela coisa toda. E quais foram os principais desafios enfrentados nesses primeiros 10 meses? Até porque o cenário político nacional também, tudo isso pode não parecer, mas influencia muito no trabalho tanto dos deputados lá no Estado, como dos vereadores também. Como é que foram esses principais desafios nesses 10 primeiros meses? Então, Fábio, eu tive 3 mandatos de vereador, onde, principalmente na minha área, na área de saúde, eu creio que eu tive uma atuação bem legal. Lógico que nem tudo que eu queria aconteceu da maneira, no tempo que
que eu achava que tinha que acontecer, mas a maior parte das coisas aconteceram, né? Aí no executivo primeiro que eu aprendi muito com o prefeito Nilson Gaspar, mandar um abraço para ele. Eu aprendi que aí eu fui entender por que as coisas não aconteciam na velocidade que muitas vezes você quer. Porque muitas vezes as coisas são amarradas, a gente tem um cenário político no país que, como você falou, interfere, queira ou não interfere, gente. Claro. Agora, aqui em Indaiatuba, nós temos um cenário político diferente. Nós temos um cenário de desenvolvimento desde os primeiros mandatos do Reinaldo, que o Zé Onério manteve, que o Reinaldo voltou, depois o Gaspar, e agora o Custódio, que dá os parabéns para o Custódio, que também mantém e está mantendo em Indaiatuba nesse ritmo de desenvolvimento. Voltando para a Câmara como presidente, é diferente de ser vereador, né, Fábio? Você, como presidente, você, além do seu papel de vereador e de você ter que cumprir as obrigações de vereador, que seja desenvolver projetos para a população, você é a voz de todos os vereadores que estão lá, o presidente, né? Então, para mim, foi outro cenário diferente, porque tem toda uma questão administrativa, e eu quero dar os parabéns a toda a administração da Câmara Municipal, ao João que está aqui, a todos os funcionários efetivos, a todos os comissionados, todos os assessores também, porque a Câmara hoje está muito bem estruturada. A Câmara de Indaiatuba, tanto que ela é destaque a nível nacional. Mas não deixou de ser um aprendizado. E agora as coisas estão encaminhando de uma maneira legal. A experiência de vereador eu já tinha, a experiência de presidente da Câmara e de representar a voz dos vereadores junto à população, junto ao prefeito, junto à administração, já está encaminhando. E a minha ideia é realmente deixar o meu mandato de presidente da Câmara com os vereadores com uma estrutura para que eles desenvolvam esse trabalho deles, que é uma interlocução da população com a administração, da melhor maneira. Então, também não acontece tudo ao meu tempo. Claro. Tem algumas ações que eu estou tomando, por exemplo, essa semana, aí depois tem uma novidade, mais para frente eu vou trazer para vocês, que não aconteceu, e não por dificuldades nossas aqui, mas dificuldades de terceiros. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Claro. Né? Mas, como já tinha uma experiência como vereador e no executivo, eu acho que isso facilitou as coisas também. Com certeza. Falando, né, em ações e tudo mais, tem chamado muita atenção o debate na Câmara acerca dos problemas enfrentados na rodovia SP-75 na Santos Dumont, né? O que a Câmara vem fazendo, para quem ainda não sabe, para trazer melhorias para esse tema que é debatido há tanto tempo? Então, Fábio, a vereadora Clélia veio com a ideia da comissão prontamente. Eu já formei a comissão da SP-75 pela questão dos acidentes. Né? Eu sou do tempo, Fábio, que daqui para Campinas era pista única, uma estrada horrível. Então, eu acho que a questão de concessão de rodovias, como acontece no mundo todo, tem que acontecer. Mas eu sou muito crítico à maneira com que esses primeiros contratos foram realizados. Desde o valor do pedágio, que é um absurdo, isso não existe em nenhum país desenvolvido no mundo. Em qualquer país do mundo, você paga por quilômetro rodado. Por sinal, população de Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba tem o ponto a ponto e muita gente não sabe. Eu pago R$4 quando eu vou para Campinas, porque eu uso o ponto a ponto. A placa de Indaiatuba pode usar. Mas o valor real do pedágio é um absurdo. E a concessionária não devolve tudo que ela se compromete. Ela fala que é por causa que a Artesp dificulta isso. Aqui em Indaiatuba nós temos a questão dos acidentes. A maior causa, Fábio, criança morre de infecção, diarreia, pneumonia. Idoso morre de infarto, de diabetes, de câncer. Adulto jovem morre de acidente de trânsito. E assim, na fase mais produtiva da vida dele, onde ele trabalha, onde ele está se desenvolvendo profissionalmente, como pai ou mãe, um acidente de trânsito, para tudo aquilo, pode levar a perda daquela pessoa ao óbito, à morte,
ou pode deixar aquela pessoa inválida ou 2 anos sem trabalhar. Então, acidente de trânsito é um problema de saúde pública importante. Então, com a comissão, a gente já teve reunião com a Artesp, já teve reunião com a concessionária, os contratos da concessionária estão vencendo, eles ficam num choramingue de que não está sendo lucrativo. Gente, é lucrativo sim, porque senão ninguém queria. Né? A quantidade de veículos que passam pela Praça do Pedágio é muito grande, né? Esse lucro tem que voltar, tem que melhorar o valor do pedágio e ainda tem que voltar como investimento. E a gente já conseguiu. Nós vamos ter as novas marginais, tá? A questão de segurança, de ambulância, de radar. E a gente não pode, gente, ficar sem o radar. Se ficar sem o radar, aí vai morrer mais gente ainda. Né? A questão tem que ter o investimento da concessionária, né? E a questão também da mobilidade em si, né, Fábio? Vai 8 horas da manhã para Campinas, ver quanto tempo que você vai ficar para chegar em Campinas. Não é? Também é uma questão de consciência, né, Túlio? Infelizmente o celular atrapalha muito o trânsito e nas rodovias também não é diferente. A questão da velocidade, o respeito à velocidade máxima, tudo isso também. Álcool. Então todo esse trabalho aí junto com aquele que está dirigindo é importante também, né? É um dos pilares. A questão de educação no trânsito, hoje no Brasil, acontece bastante, já nas escolas, mas, gente, é o mais importante. Porque se tivesse realmente uma educação no trânsito, não precisava de radar, não precisava de limite de velocidade. Mas você tem radar e limite de velocidade na Europa toda, na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas vai para o Japão e põe o pé no meio-fio, mesmo que o sinal não ainda seja o sinal em que o pedestre pode atravessar. Para tudo. Uhum. Porque lá, se você atropelar alguém, a coisa a penalidade é muito séria. No Brasil, infelizmente, ainda não existe a educação, que é o mais importante, Fábio, concordo plenamente com você, né? E muitas vezes as penalidades e as leis não são obedecidas e aplicadas da maneira com que elas teriam que ser aplicadas. Porque se não existe a educação, você tem que ter a penalidade. Senão você vai ter mais gente morrendo. Mas aí é um conjunto de coisas e eu acho que vem tudo de um país que ainda está em desenvolvimento, né? Está engateando ainda, mas vai chegar lá. Mas vai chegar lá. Tenho certeza. Túlio, estamos quase chegando ao final, né? Como a gente falou aqui, 30 minutos, passa voando. Passa voando. Mas antes de terminar, eu gostaria de saber de você, né? Continuando a falar de saúde. Muita gente reclama das filas aí de espera por exames e cirurgias no estado. A Câmara está mobilizada para resolver essa questão e como? Segunda-feira, Fábio, eu vou receber o Dr. Jorge Cury, que é o diretor da Diretoria Regional de Saúde de Campinas, justamente para falar de exames e de filas de cirurgia. O que as pessoas não entendem, o SUS, ele tem o atendimento primário, secundário e terciário. O município é responsável pelo primário. Uhum. Aqui em Indaiatuba a gente faz muito mais. A gente faz quimioterapia, que não é atendimento primário. A gente faz cirurgias de câncer, que não é atendimento primário. Cirurgias de grande porte, que não é atendimento primário. E o Estado acaba não ajudando da maneira adequada. Na segunda-feira, o diretor da Regional de Campinas vem aqui por causa das filas de espera dos procedimentos de alto custo do Sistema CROSS, que a prefeitura não tem interferência nenhuma e a gente depende deles. Medicamentos de alto custo, que quando o Estado não compra, quando a prefeitura compra um remédio de alto custo, Fábio, ela usa um dinheiro que era para estar sendo atendido para criança, para o recém-nascido no posto de saúde, para fazer o pré-natal, tá? E ela acaba comprando, mas essas obrigações são do Estado. O que eu venho notando, Fábio, as filas estão diminuindo, porque a gente não pode esquecer que a gente teve a pandemia, e na pandemia não parou só o sistema público, parou o sistema privado. E agora que as filas estão começando a se normalizar, a Secretaria de Saúde tem um empenho fazendo mais do que deveria. Tem coisas a melhorar? Sem dúvida. Mas do ponto de vista de SUS, Fábio, eu tenho tranquilidade para falar que em cidades do porte da gente, nós somos um dos melhores
Nós temos um dos melhores atendimentos do SUS. Tem fila, gente, lá no pronto-socorro, daqui a pouco eu vou descer no AOC fazer. Vai ter fila, mas vai no hospital particular aqui. Vai ter fila também, principalmente sexta-feira. Vai muita gente para pedir atestado. Aí você vai atender o cara que foi lá pedir um atestado e o infartado acaba esperando mais na fila. Então, isso é uma questão de educação também. Existe um investimento para a saúde pública, pronto-socorro, até além do que era do município. E a gente tem um problema. Tão adequado que 30% a 40% dos nossos pacientes vêm de fora. É verdade. Se você for no pronto-socorro agora e fizer uma pesquisa rápida, de 10 pacientes, 3 ou 4 não são de Indaiatuba. Por quê? Porque nos municípios ao redor o atendimento realmente está deficiente. Com certeza. Bem, é isso tudo. Chegamos ao final. Eu tenho certeza que daria pra gente conversar pelo menos mais. A gente ficava, ainda mais na resenha, né, Fábio? Mas é melhor nem falar. Se chegasse nesse ponto, ia longe. Agora a gente é pai de família, é melhor nem falar das resenhas de antigamente. Novos tempos, né? Mas é isso, gostaria mais uma vez de agradecer Fabião, sua presença. Um prazer estar com você, cara. O estúdio sempre de portas abertas aí para novidades, tá? Fique sempre à vontade. Eu preciso perguntar uma coisa aqui. Ano que vem nós temos eleições. Doutor Túlio tem outras pretensões na política ou segue na Câmara aqui? Não. Na Câmara, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a deputado ou outro cargo. A função de vereador me permite que eu continue exercendo o que é a minha profissão de coração, que é a medicina e a obstetrícia. Por sinal, vou sair daqui e vou fazer um parto com o maior prazer do mundo. Que legal. Então, não. Mas vou apoiar os nossos candidatos aqui em Indaiatuba, o Rogério, mandar um abração para deputado estadual e os candidatos daqui de Indaiatuba que vão ser candidatos a federal, porque eles são muito importantes. Gratidão, Rogério, pelo apoio que você dá para a gente. Com certeza. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Túlio no Instagram, como está lá? Dr. Túlio Tomás. Joia. Né? E a Câmara você vai conferir aqui no rodapé também, para que você esteja sempre por dentro de todas as informações da sua cidade, da nossa cidade, porque como o Dr. Túlio falou, é importante manter-se atualizado do que acontece aqui. E é importante, né, Dr. Túlio? Se você tem algum problema, está enfrentando alguma situação, procure os seus vereadores, procure os vereadores que estão lá na Câmara dispostos e prontos para te ajudar. Com certeza, Fábio, estamos super à disposição. Um abraço para todos os meus colegas vereadores, um abraço para o prefeito, doutor Custódio, parabéns de novo pelo trabalho. Né? E Fábio, numa cidade que está crescendo do jeito que a gente está crescendo, porque Indaiatuba cresce muito, e é uma cidade... tem muita gente vindo para cá, muita empresa, muito desenvolvimento. É um desafio manter ela com essa qualidade de vida e fazendo com que a gente continue se orgulhando de ser indaiatubano. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Voltamos a qualquer momento com mais um podcast Gente de Expressão. Até a próxima. Um beijo, gente.